Evangelho de João, capítulo 21, diz assim, a partir do primeiro verso: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Até aí. Queridos, os discípulos conviveram com Jesus de forma física por aproximadamente 3 anos. E nesse tempo em que eles conviveram com Jesus, Jesus já havia falado do momento que antecedeu essa passagem, esse momento. Jesus, ele nessa hora já havia morrido, já havia passado pela cruz, e mesmo já tendo falado tantas vezes a respeito disso, os discípulos não ouviram, de certo modo não quiseram ouvir, e de algum modo imaginavam que Jesus pudesse se livrar da cruz. Só que depois de Jesus morrer, depois do ato da crucificação, os discípulos ficam meio que com cara de fim de festa. Eles ficam sem esperança. Aquele retrato dos discípulos no caminho de Emaús é também o retrato dos outros seguidores de Jesus. Afinal de contas, o seu mestre havia morrido. Todas as promessas, todas as coisas grandiosas das quais Jesus tinha falado, parece que tinham ficado meio que adormecidas agora. Para alguns, sem sentido, afinal de contas, ele morreu. Só que num dado momento, Pedro está nessa, talvez, crise de sentimento de ninho vazio, onde Jesus não está mais presente, e eles, imaginando que tudo estava acabado, por Pedro puxado
uma regressão nas atividades antigas. Pedro está dizendo: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pescar. É como se ele estivesse dizendo: é o que eu sei fazer. Antes de seguir a Jesus, eu fazia isso. E agora, como Jesus morreu, eu vou voltar a pescar. E os outros disseram: olha, a gente vai com você também. É o que a gente faz. E eles foram. E diz o texto que eles seguem para essa pescaria. E era interessante porque lá nessa época, os pescadores saíam quase que ao anoitecer para passar toda a noite pescando. Naquele tempo, mais do que hoje, por uma razão muito simples e óbvia: não tinham acesso fácil a gelo. Então o risco de pescar de dia, de manhã, com o sol já ao nascer, até terminada, né, a mão de obra da pescaria, poderia fazer com que os peixes apodrecessem. E por isso eles entravam ao anoitecer no mar e toda noite lançavam aquela rede, a rede de espera, até que o dia fosse já um pouco antes do raiar do dia, eles pudessem puxar, recolher os peixes e sair para vender os peixes dos quais pescavam. E era comum que chegassem pessoas à beira do mar na manhã de cada dia, especialmente onde eles sabiam que os pescadores ficavam, e na quantidade de peixes que eram pescados, alguns peixes de pouco valor eram dados pelos pescadores como uma ação social. Eram peixes que não tinham valor comercial muito bom, e era uma forma deles abençoarem aos pobres, aqueles que vinham à beira da água pedir alimento. Ora, Jesus está morto na cabeça dos discípulos. De manhã chega um homem à beira da praia e Jesus grita. A certa distância estava o barco e Jesus pergunta: tem peixe aí? Logicamente, na cabeça deles era mais um daqueles tantos quanto eles encontravam durante a sua vida de pesca. E eles dizem não. Jesus indaga se eles tinham alguma coisa para comer, e eles vão dizer: olha, nós não conseguimos pegar nada. E lá da praia, Jesus diz: olha, joguem a rede do lado direito, que vocês vão conseguir pegar, conseguir encontrar. E essa frase de Jesus cai como um choque naquele barco, porque Jesus falou direitinho, assim como há 3 anos antes havia falado, e é como se a cena tivesse se repetindo naquele momento. Porque, se você se recordar, há uma passagem em que os discípulos ainda não tinham sido convocados por Jesus, e Jesus está pregando à beira da praia, e a multidão o aperta, e ele pede licença a Pedro para entrar no barco de Pedro, afastar-se um pouquinho e pregar a multidão. Pedro concede esse pedido a Jesus, o deixa utilizar o barco. Jesus então do barco prega, e depois Jesus chama e diz: olha, eu vou fazer de vocês não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Agora a cena é muito parecida, e naquele momento há um choque, porque naquele barco os discípulos percebem que aquela voz, aquele modo de falar, aquela frase tinha sido algo muito pessoal para eles há 3 anos atrás. E aí é engraçado porque nesse momento a Bíblia vai dizer que João diz a Pedro assim: é Jesus, é Ele. E aí, irmãos, eu fico pensando que antes desse momento de chegarem à conclusão disso, tanto lá no passado, 3 anos atrás, quanto agora nesse texto, a cara dos discípulos de jogar aquela rede, de dizer assim: poxa, a gente já trabalhou a noite toda, a gente já... Lá na primeira cena, inclusive, é mais desafiador ainda, porque eles não tinham experimentado disso. Agora é tão desafiador quanto, porque até esse momento eles ainda não percebem que se tratava de Jesus. Só que interessante é que em dado momento
aquele que manda lançar a rede, lá na primeira vez, no início do ministério, chamando ali a Pedro e os outros discípulos, quando eles lançam a rede vem abarrotada de peixe. E aquela pesca se torna a pesca maravilhosa, mesmo tendo terminado naquela manhã, igualmente a essa, de forma tão ruim para esses pescadores, mas pela palavra do Senhor, como disse Pedro lá 3 anos atrás, eu vou lançar, Senhor. E eu fico imaginando que, mesmo lançando a rede, eles podiam ter um quê de, pô, mas será que vai dar mesmo? A gente passou a noite toda, não deu certo, será que agora, nesse momento, a gente vai conseguir? E eu fico imaginando a cena de Jesus olhando eles puxando a rede lotada de peixes, e conjecturando aqui, imagino Jesus assim com um sorrisinho de canto de boca, vendo a cara daqueles discípulos, como Jesus também vê o nosso rosto, quando muitas vezes a gente acha que não vai dar certo, ou quando a gente acha que está perdido, e que de repente o Senhor nos abençoa, manda uma resposta, uma provisão, e de repente a gente vê aquilo tudo ser desbaratado, desenrolado, e vê a glória, e vê o milagre do Senhor nas nossas vidas. É interessante, irmãos, porque nesse momento agora, eles estão diante desse Jesus que morreu sim, mas que venceu a morte, e do qual eles ainda não tinham noção de que estava ali diante deles, mas de repente João grita: é o Senhor! E ao dizer isso, Pedro, do jeito que era, do jeitão de Pedro de ser, Pedro coloca a sua capa e mergulha naquele mar em direção à praia para encontrar com aquele homem, com o Cristo. E é interessante porque quando Pedro chega próximo a Jesus, o que tinha acontecido, irmãos? No último encontro deles, no último encontro de Jesus e Pedro, houve aquela conversa e Pedro disse: Senhor, eu vou contigo, eu estou com o Senhor e não abro, eu vou te acompanhar até a morte. E Jesus disse: olha, Pedro, não se engane, não se engane, porque hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, irmãos, agora há um reencontro, e nesse reencontro, quando os olhares se cruzam, Pedro chega perto de Jesus, e Jesus não está ali para recriminá-lo, Jesus não está ali para dizer: olha, Pedro, eu não disse que ia acontecer o que aconteceu, eu não te avisei, por que você me prometeu fidelidade e lá na frente, logo um pouquinho depois, ele traiu? Jesus não estava ali para dizer isso, Jesus não estava ali para apontar o dedo para Pedro: está vendo, eu te avisei. Ele não disse nada disso. O texto conta que Jesus está ali com uma fogueira acesa, e se você se lembrar, na noite em que Pedro negou Jesus, a cena também é a mesma. Parece que Jesus faz um remake ali da vida, né? Rebobina a fita e volta naquela cena, porque lá também existia uma fogueira. Na noite em que Jesus foi traído, foi preso, era uma noite fria, segundo o relato bíblico, e eles acenderam uma fogueira para aquecer-se. E Pedro estava ali no meio de todo mundo, e a hora que as pessoas começam a olhar para ele e dizer: olha, esse cara andou com Jesus, esse cara estava junto dele, ele vai dizer aquilo que a gente já sabe 3 vezes. Não, conheço nesse homem, nunca ouvi falar. E aí, agora a cena é a mesma, com a adendo que agora ainda tem um peixinho na brasa, né? Jesus está ali, tem uma fogueira, tem pão, tem peixe, e aí o texto diz que Jesus reparte, e Jesus dá aos seus discípulos. Só que antes ele diz: Pedro, você me ama? Pedro lhe diz: Senhor, eu te amo, Senhor. Então você apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E depois Jesus pergunta de novo, e na terceira vez a Bíblia diz que Pedro fica constrangido com aquela pergunta. É como se Pedro dissesse para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que apesar das minhas falhas, apesar do quão podre eu sou, apesar de como eu passo pelas minhas crises, do quão insignificante eu sou, do quanto eu não mereço o teu amor, mas Senhor, tu sabes
que eu te amo. E Jesus diz, então, apacenta os meus cordeirinhos. Entenda que Jesus não está jogando no rosto de Pedro nada do que ele estava devendo. E a nossa vida, irmãos, ela é feita de altos e baixos. Às vezes a gente está por cima, como diz o ditado, da carne seca, mas às vezes a gente está no osso mesmo. E isso em todas as áreas da vida, isso é comum a nós como seres humanos. Mas nem por cima e nem por baixo, Jesus muda o olhar dele para nós. Às vezes na nossa vida, uma mensagem do inimigo vem aos nossos ouvidos e depreciação de quem a gente é e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Às vezes a nossa vida fica assim meio que um desafio da gente acreditar em si mesmo e nos planos que Deus tem para a nossa vida, em detrimento do que a gente é, e a gente acha que por uma ou por outra situação Deus abandonou os planos que tinham a nosso respeito, e Deus de alguma forma desistiu de nós, porque nós erramos com Ele. Mas nessa manhã, irmãos, nós estamos aqui e ao olhar à luz do texto bíblico, reavivarmos no nosso coração de que da presença e da voz e da parte de Jesus não vem acusação, vem alívio para a nossa alma, vem leveza para o nosso coração. Por isso, se tem alguma palavra que tem trazido peso ao teu coração, saiba de uma coisa: essa palavra não vem de Deus, porque até na repreensão a Bíblia diz que Deus a faz com amor. Muitas coisas da nossa vida podem estar meio que equivocadas diante de algumas percepções equivocadas também da nossa parte, em achar que por uma ou por outra razão nós estamos menos qualificados para exercer tal função ou tal ministério. Irmãos, se for por nossa conta, nós nunca estaremos prontos, nunca estaremos hábeis, nunca estaremos qualificados. Há às vezes uma ideia, e é claro que a gente tem que buscar santidade, que a gente tem que buscar coerência, mas mesmo o mais coerente, mesmo o mais santo, ainda assim estará aquém do chamado que Deus tem para ele. Por isso, nessa manhã, a palavra de Deus ela vem ao meu e ao seu coração para dizer que o Senhor ainda continua acreditando em nós, que o Senhor ainda continua olhando com um olhar de graça, de misericórdia, independentemente das nossas falhas, porque como falhou Pedro, o Senhor também me pergunta, te pergunta nessa manhã: você me ama? E a nossa resposta para o Senhor, constrangida do jeito que foi, a resposta de Pedro também é: Senhor, Tu sabes que nós te amamos. Ainda que com as falhas, ainda que com as dificuldades, como na manhã de hoje estivemos refletindo aqui na escola bíblica dominical, na classe aqui dentro, quantas vezes a gente escorrega, quantas vezes a gente tropeça, quantas vezes a gente precisa relutar contra o nosso eu e brigar com esse velho homem que insiste em querer reviver dentro de nós. Não há reconciliação possível quando quem erra não admite o erro. Não há reconciliação possível quando quem erra não reconhece o erro. Mas também não há reconciliação quando quem se sentiu lesado quer cobrar a dívida. Então, de um lado e de outro, Jesus está ali e Jesus tem autoridade, e tinha autoridade naquele momento para dizer a Pedro tudo que ele merecia ouvir. Mas Jesus entende que a reconciliação era o ato principal daquele momento. E Jesus se desprende de todos os seus porquês e poderia tê-los. Jesus se desprende de todo o movimento do seu coração que poderia levar o coração de Jesus a pecar, porque a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós, mas em tudo não pecou. Mas isso não quer dizer que no coração de Jesus não poderia brotar um sentimento desse. Só que Jesus não deu lugar a isso. Jesus naquele momento, ele, assim como em toda a sua vida, escolhe agradar ao Pai, a Deus. E era necessário que Pedro meditasse, que Pedro refletisse, era necessário que ele se arrependesse e reconhecesse aquilo que ele tinha feito.
E Jesus pergunta uma, duas, três, e segundo os teólogos, na mesma proporção que Pedro negou, agora Pedro diz que o ama. Do mesmo modo que ele tinha errado, agora Jesus dá a oportunidade a ele de se reafirmar, de redimir-se do seu erro. O Senhor conhece e sabe que apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas mazelas, Ele nos escolheu para Ele. A Bíblia diz que Ele nos escolheu para povo seu. E antes mesmo de nós o conhecermos, Ele já nos amava. Antes de demonstrarmos a Ele amor, Ele já demonstrava por nós todo o amor que Ele tem. Por isso, nessa manhã, nós estamos aqui para ouvir da parte de Deus, de que Ele é o Senhor da história, de que Ele é o Senhor que controla todas as coisas, e que mesmo muitas das vezes, não sendo Ele atendido em suas palavras, atendido em seus conselhos, porque nós somos teimosos, porque nós somos desobedientes, porque nós somos errantes, mas ainda assim, mesmo não sendo correspondido, Ele nos ama. E o seu amor é capaz, como diz a Bíblia, de cobrir multidão de pecados. Isso não nos habilita a viver numa vida pecaminosa, porque quem tem um coração entregue a Jesus não faz do amor de Cristo um álibi para o seu pecado. Portanto, eu fico tranquilo em dizer isso aqui, porque eu sei que você está me entendendo. Mas apesar disso, mesmo errando, Jesus, como olhou para Pedro, olha para mim e para você nessa manhã e diz para a gente que a gente tem um ministério para cumprir. Cada um de nós tem um ministério para cumprir. O seu ministério qual é? Já descobriu? Tem feito? Tem realizado? O Senhor está contando contigo? Você tem correspondido? Talvez o seu pensamento possa ser constrangimento. O seu sentimento nessa hora possa ser o mesmo como Pedro. Mas assim como Jesus não estava naquele dia e nunca esteve, hoje também Ele não está aqui para apontar o dedo para mim nem para você. Ele está para dizer, Ele continua olhando para a gente com o mesmo olhar de graça e de misericórdia e continua dizendo para a gente: vai, eu vos envio a esse mundo como luz do mundo, como sal da terra. Vá, faça discípulo de todas as nações, faça discípulo aonde você estiver, e que esse seja, irmãos, o movimento principal da nossa vida. Que Deus possa encontrar em mim e em você o coração de Pedro naquele momento, um coração constrangido, quebrantado, e do qual estava pronto a reafirmar dentro de si mesmo os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida. Deus continua olhando para mim, Deus continua olhando para você, e que a gente possa voltar ao início lá da nossa caminhada. É isso que Jesus está dizendo para Pedro naquele momento. Pedro, era a praia, era aquele momento de chamada, você estava pescando, eu te transformei em pescador de homens, você voltou a pescar. Você precisa voltar à essência, você precisa voltar ao chamado. Nada está acabado, e às vezes a gente faz isso na vida da gente. A gente retrocede no chamado que Deus tem para a gente, que a gente se acha inferior, que a gente acha que o momento não é propício, que a gente acha que tem tanta coisa. Os discípulos estavam ali perdidos, meio que sem rumo, achando não, já era, Jesus morreu, vamos voltar todo mundo para pescar, vamos voltar para as nossas atividades, acabou o sonho. E Jesus vem para reafirmar o sonho dele no coração daqueles discípulos. Reparte o peixe, reparte o pão, e ali tem um momento de comunhão, um momento de fortalecimento, de realinhamento de visão e de novo comissionamento. Vão e façam o que vocês precisam fazer. Que essa palavra ecoe no nosso coração também nessa manhã, e que a gente saia daqui com a perspectiva de que o Senhor mais uma vez encontrou-se com a gente para dizer que não está nada perdido, que Ele continua sendo o Senhor da história, e de que Ele continua nos enviando até que Ele mesmo venha nos buscar. Amém?
Que Deus abençoe nosso coração. Vamos louvar o Senhor.